Olá, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Introdução à Astronomia nas Culturas. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês mais um dia. Na aula de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns povos aqui das Américas. Eu quis, nesse primeiro curso, me deter mais aos povos aqui das Américas e do Brasil, como eu tinha falado na primeira aula. Essa seleção que eu fiz de assuntos foi muito subjetiva, né? Eu escolhi de acordo com os assuntos que me encantam mais ou que eu já tive alguma experiência. E o que eu pretendo fazer nas próximas ações, e eu gostaria da colaboração de vocês para saber que assuntos vocês gostariam de saber mais, que a gente abordasse com mais profundidade em cursos futuros, em vídeos futuros. Também gostaria de saber que formato vocês gostariam mais, se seria um curso mais aprofundado, com menos pessoas, né, com um número limitado de inscritos, ou se vocês gostariam de vídeos curtos ou de vídeos longos. Queria construir com vocês, juntamente com vocês, essas nossas ações futuras, tá bom? Então, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de ver nos próximos cursos. E eu também pretendo convidar pessoas muito especiais, outros autores que estão trabalhando com astronomia nas culturas aqui no Brasil e na América Latina. Então, eu vou ver se eu consigo convidar alguns dos nossos colegas da Sociedade Interamericana de Astronomia nas Culturas. Quero convidar também meus amigos indígenas para que eles possam contar um pouco das histórias deles para vocês. Então, queria construir coletivamente esses próximos passos também com vocês. À medida do possível, a gente vai fazendo novas ações. E esse curso é o curso que eu dou lá no Planetário desde 2014, todo ano, e é um curso que eu tive que adaptar, né, para o formato de internet. Lá no Planetário é muito mais bacana, porque eu uso os recursos da cúpula. No final eu passo também um vídeo para vocês, uma sessão de planetário e sobre os maias ou sobre os mexicas, que é muito bacana também. Aqui a gente não vai poder fazer isso, mas espero que a gente possa retornar em breve, após passar toda essa pandemia. Bom, então hoje eu vou começar mostrando aqui alguns slides para vocês. Começo então com essa foto da Emma, que me foi cedida por um colega, o Alejandro Lopes, na época da exposição Filhos do Sol, Filhos da Lua. E, como eu falei para vocês, aqui nas Américas, a gente também tem outros povos, né? Lá na Argentina, por exemplo, os Mucovis também tem essa constelação, que é a constelação da Emma. Eu vou deixar nas referências para vocês os trabalhos do Alejandro Lopes. Também tem o Sisto Jimenez, que trabalha lá, tem o Armando Mudrick. Então, vocês vão poder depois ver com mais profundidade esses trabalhos também dos nossos colegas da Argentina. Hoje eu queria começar falando de uma questão que é uma questão metodológica da astronomia nas culturas. A gente tem várias questões que são difíceis na astronomia nas culturas, né? As questões dos alinhamentos astronômicos são também bastante debatidas, e tem essas chamadas interações luz e sombra, ou também chamadas de hierofanias solares, que são fenômenos relacionados à projeção, né, da luz do Sol em determinadas superfícies, em determinados lugares, que são associados também, muitas vezes, a manifestações do sagrado. Uma pergunta a ser feita é se aquele fenômeno ali que está acontecendo foi intencional ou não. Às vezes não foi intencional, às vezes foi uma coincidência, né? E essa pergunta é uma pergunta bastante difícil de responder.
a gente tem vários exemplos, né, dentro da astronomia das culturas, dessas interações de luz e sombra. Então, por exemplo, tem aberturas no teto em igrejas italianas a partir do século XV, que projeta a imagem do Sol na linha meridiana, no chão da igreja. Tem habitações, pueblos com aberturas nas paredes, que pode ser que sejam também com a intenção de projetar a imagem do Sol na parede oposta, ou não, pode ter sido uma coincidência. Temos as adagas solares. As adagas solares, eu vou mostrar aqui para vocês um caso daqui a pouquinho. E então a ideia é saber se houve ou não intenção astronômica. Então a gente procura informações históricas, né, ou etnográficas sobre as práticas astronômicas daquele povo que construiu aquele determinado monumento, sítio arqueológico. A gente procura informações sobre simbolismos astronômicos que estejam relacionados com esses fenômenos de luz e sombra e fenômenos astronômicos que são considerados significativos e o seu papel naquela cultura. Então, esses são 3 critérios que se utiliza para saber se aquela interação luz e sombra foi intencional. Vou dar um exemplo para vocês que é bastante famoso, que é um exemplo das adagas solares das culturas do Chaco Canyon. O Chaco Canyon fica naquela região ali do sudoeste dos Estados Unidos, né, perto do que eles chamam de Four Corners. E aqui tem um sítio arqueológico belíssimo, com muitos habitações, quivas, e a gente tem, então, um sítio que é bastante interessante, que está aqui, né, que é o Farhadabut. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia. E esse sítio, ele é um sítio que tem um interesse etnoastronômico, e o outro sítio que tem interesse etnoastronômico é o Pueblo Bonito. Então, aqui tem uma foto dessa casa grande do Pueblo Bonito, que é uma habitação imensa, né? Possuía mais de 700 cômodos originalmente, tinha 4 ou 5 andares, e 34 quivas. Quivas são essas estruturas redondinhas aqui, que possivelmente eram onde as pessoas se reuniam, se encontravam, né, para conversar, para fazer suas decisões, enfim. E essa construção, o Pueblo Bonito, ela tem um muro aqui que é orientado na direção norte-sul. Aqui nesse esquema dá para ver melhor aqui essas direções cardeais. Além desse sítio do Pueblo Bonito, que ele é bastante bonito, interessante, tem esse outro sítio que eu tinha comentado, que foi estudado em 1977 pela Ana Solfer. Ela estava lá investigando e ela reparou o seguinte: essa foto aqui mostra essa construção. Na verdade, se questiona se isso aqui foi intencional ou se realmente foram rochas que caíram e ficaram nessa configuração. Então, são 3 pedaços de rocha aqui que estão em pés, tem umas fendas aqui entre elas, pelas quais a luz do sol passa. E aqui atrás dessas rochas que estão em pezinhos aqui, tem esses 2 petroglifos, essas 2 espirais. A Ana Solfer estava nesse sítio, estudando esse sítio, próximo do solstício de verão, e notou um fenômeno interessante. Ela notou que nesse dia, solstício de verão, acontecia isso aqui, ó. Aparecia como se fosse um punhal, né, formado pela luz do sol, que passou pelas fendas ali das rochas, e ele cortava essa espiral maior aqui, bem no centro dela. E ela, então, isso chamou a atenção, ela depois voltou ao sítio, estudou em outras épocas do ano, chamou outras pessoas também para ajudá-la nesse estudo, e ela reparou, então, que havia configurações para os solstícios
e equinócios, que são muito interessantes, né? Essa aqui foi a que ela tinha visto da primeira vez, o solstício de verão, e aí depois ela percebeu também essas outras configurações aqui envolvendo as duas espirais, né? A espiral menor e a espiral maior. Nos equinócios aparecem aqui a luz do sol cortando as duas espirais, né? E aqui no solstício de inverno, a luz do sol aqui de um lado e de outro da espiral maior. Então, esse sítio é um sítio que ficou bastante popular, saiu na mídia bastante, na época que a Ana Sofar descobriu essa hierofania lá. E tem também, naquela região ali do sudoeste americano, outros sítios que são interessantes e parecem ter intencionalidade astronômica. Então, tem esse Laro Morosa, que fica em Barra Califórnia, onde tem uma figura vermelha com chifre, que parecem ser chifrezinhos, né? E também acontece esse fenômeno que essa adaga solar, vamos dizer assim, né? Passa bem aqui nos olhos dessa figura, nos solstícios. E aqui um outro sítio, aqui já uma observação direta, né? Que tem petroglifos aqui nessa rocha e uma linha que parece apontar para uma formação, que é uma formação natural, como se fosse um pilar natural aqui no horizonte, e que está justamente alinhado, então, com o solstício de inverno, com o Sol no solstício de inverno. Então, na verdade, então, aquelas adagas solares que a Ana Solfer ela estudou e descobriu não são um fenômeno isolado. Parecem haver outros sítios também com simbolismos astronômicos associados a fenômenos de luz e sombra, né? São mais de 10 sítios naquela região com observação direta ou indireta de solstícios, o que é um bom indício, né? Porque quanto mais sítios em volta você tiver que tenham simbolismos astronômicos que possam ter sido utilizados para observação astronômica, é um indício de que talvez realmente tenha tido uma intencionalidade naquele sítio que você está estudando. Então, o Robert e a Ann Preston estudaram 46 sítios e viram que há um efeito consistente envolvendo essas espirais ou anéis concêntricos e associados a efeitos de luz e de sombra. Então, existe essa confirmação estatística, que é uma confirmação mais robusta, existem os dados etnográficos, que foram colhidos com povos, né, daquela região também, e narrativas míticas. Então, tudo isso é usado conjuntamente para corroborar essa intencionalidade do sítio. Essa metodologia é uma metodologia também aplicada em alinhamentos astronômicos. Eu não vou entrar nesse primeiro curso nessas questões metodológicas de alinhamentos de sítios astronômicos, até porque isso é bastante complexo, eu prefiro deixar isso para o futuro e convidar pessoas que entendem disso para falar com vocês. Vamos então agora, vamos descendo, né? Nós começamos lá onde hoje ficam os Estados Unidos, aquela região ali do Arizona, do Four Corners, e agora a gente vai descer um pouquinho, vamos para a Mesoamérica. A Mesoamérica é todo esse conjunto aí de, de regiões onde viveram várias culturas, né? Na verdade, é uma região multiétnica, multicultural, onde ficam hoje o México, Belize, Guatemala, Honduras. Então, eu vou falar só um pouquinho para vocês sobre essa região, que é a Mesoamérica, porque eu tenho um motivo especial para isso, né? A gente gravou um Planetário Café
com 2 especialistas em Mesoamérica, que são a Carolina de Assis e o Tiago Cavalcante, e eles vão fazer então um bate-papo com vocês na próxima semana no Planetário Café, vão estar ao vivo no chat conversando com vocês sobre essas culturas mesoamericanas. Eles são especialistas nessa questão do calendário maia. Então aqui eu vou só dar uma introduçãozinha e vocês vão poder conversar bastante com eles na próxima semana. A Mesoamérica, ela é... Ai, desculpa, eu tô com uma garganta ruim. A Mesoamérica, ela é uma região com muitos sítios arqueológicos famosos, tem o Caracol, tem o El Castillo. Não vou entrar nessa parte também dos sítios arqueológicos, vou deixar isso mais para o futuro, mas vocês já devem ter visto vários sítios arqueológicos dessa região, né, que é uma região onde viveram várias culturas, como os maias talvez sejam mais conhecidos, né, mas também tem zapotecas, mixtecas, toltecas, e tem os mexicas, também conhecidos como astecas. Então, uma região muito, muito rica, diversa, assim como é aqui no Brasil. E os maias, vou falar dos maias, mas havia uma intensa troca entre culturas lá, inclusive algumas coisas eram comuns, por exemplo, a mecânica do calendário era comum a várias culturas, né? Como o calendário funcionava, mas cada cultura dava os seus nomes para os meses, dava os seus nomes para os dias. Isso varia de cultura para cultura, mas em geral a mecânica do calendário é bem parecida. Então, vou falar um pouquinho aqui dos maias, mas também essa mecânica pode ser aplicada também para os mexicas e outros povos. Então, aqui tem uma página do Códice de Dresden. O Códice de Dresden talvez seja o mais famoso dos 3 códices que sobraram. Tem o Códice de Dresden, o Códice de Madrid, o Códice de Paris. Vocês podem baixar esses códices da internet, né? Na Gálica tem o Códice de Paris e os outros vocês podem baixar também na internet, em bibliotecas. Esse códice, particularmente de Dresden, ele tem muitas informações astronômicas, então ele traz ciclos de Vênus, Marte, eclipses, solstícios, equinócios. Os maias desenvolveram uma escrita muito interessante, hieroglífica, então vocês podem ver aqui nessa página do códice esses glifos, e também desenvolveram uma matemática muito avançada, uma matemática de base 20, né? Não é igual à nossa, que a nossa é uma matemática de base 10, eles desenvolveram uma matemática de base 20, bastante sofisticada, que dava conta de fazer vários cálculos de calendário, vários cálculos matemáticos. Então, aqui, por exemplo, tem alguns exemplos desses números que os maias utilizavam. Infelizmente, a maioria dos códices foi perdida, foi queimada. Aqui tem uma citação do Diego de Landa, que foi arcebispo do Yucatán, sobre a enorme queima de códices maias, que foi promovida por ele em Mani, em 1566. E ele fala, então, encontramos um grande número de livros escritos com essas suas letras, e porque não tinham coisa em que não houve superstição ou falsidade do demônio, queimamo-nos todos, o que lhes deu muita pena. E nos dá pena até hoje, né? Imagina a sensação que eles tiveram vendo seus livros com todo aquele conhecimento, toda aquela sabedoria, né, sobre astronomia, que são registros de gerações e gerações de astrônomos, né, de sacerdotes, astrônomos, que foram perdidos nessa queima. Alguns livros foram enviados à Europa como exemplos, né, das coisas exóticas das Américas. Esses códices chegaram aqui, a gente tem hoje, infelizmente, são poucos, né? A gente tem porque foram levados para a Europa, ou por descendentes de colonizadores, ou então foram presenteados a príncipes, princesas. E aqui tem alguns glifos nesses códices que são relacionados à astronomia. Então, glifos relacionados a Sol,
glifos relacionados a Vênus, relacionados a eclipses, né, com essa serpente aqui, né, engolindo um glifo, Marte, Lua. E é interessante que aqui no Brasil a gente tem pessoas que associam São Jorge à Lua, né? Que enxergam um São Jorge na Lua. E os maias, eles viam um coelho na Lua. Então, aqui tem vários glifos que são representações desses coelhos. A matemática maia, então, como eu já falei, uma matemática de base 20, ela tinha aqui essas representações, uma conchinha era o zero. Aliás, esse conceito de zero é muito interessante, porque nem todas as culturas chegaram nesse conceito de zero, que é um conceito muito importante para você desenvolver a sua matemática e os seus cálculos de calendário. E os maias tinham esse conceito de zero, o que é bem interessante. Então, a conchinha representava o zero, um pontinho representava o número 1, 2 pontinhos o número 2, assim por diante. A barra representa o número 5, né? E a barra combinada com um pontinho aqui, o 6, e assim por diante. 2 barras, o 10, e 3 barras, o 15, até chegar aqui no 19. 3 barrinhas e 4 bolinhas. E para números maiores do que 19, como será que os maias faziam? Então, além desses números que são representados por pontos, barras e conchinhas, a gente tem também outras representações, e que são esses glifos de cabeça para os números também. Então, você pode encontrar as duas notações, ou essa notação de pontos e barras, ou essa notação com os glifos de cabeça. Existem algumas variações desses glifos, como vocês podem ver, porque cada região desenvolveu um glifo diferente, né? Como tinha várias cidades, né, em várias regiões diferentes, cada uma representava com ligeiras variações desses glifos. E para números maiores, então, como é que a gente vai representar, né? Já que aquele sistema que eu mostrei para vocês de barras e pontinhos parava no 19. Aí entra, então, o que a gente chama de sistema posicional, né? O pessoal que estuda etnomatemática, eu vi no chat que tinha algumas pessoas que se interessavam por etnomatemática, né? Isso aqui é um bom exemplo, talvez, para vocês trabalharem com os alunos de vocês, com os professores que estão assistindo, né? Então, aí entra um sistema posicional. Assim como o nosso sistema é um sistema posicional de base 10, o sistema maia também era um sistema posicional. Só que, em vez de colocar os números lado a lado, as casas decimais como os nossos lado a lado, né? Eles colocavam as casas vigesimais deles na vertical. Então, aqui, por exemplo, tem um número, né? Vamos tentar transcrever esse número para a nossa matemática, né? Então, 3, 11, 8, 0, 19, naquela notação de barrinhas e pontinhos, né? E aí, de baixo para cima, a gente vai, então, multiplicando. Essa primeira casa decimal, que tem aqui a representação do número 19, vai ser multiplicada por 1. A segunda casa decimal, que aí é o zero, que é a conchinha, né, vai ser multiplicada por 20. A terceira casa decimal, por 20 ao quadrado, que é 400. E assim por diante. 20 ao cubo, 20 à quarta. E aí, então, para você obter esse número, né, na nossa anotação, a gente vai somar essa segunda coluna aqui. E a gente vai obter, então, esse número aqui, 571.219. Então, para vocês verem que essa matemática permitia que eles pudessem fazer contas, né, com números bem grandes, inclusive, faziam soma, enfim, podiam manipular esses números de uma maneira muito eficaz, muito sofisticada. E
Efeitos de calendário, é interessante que no livro do Aveny, para quem se interessar sobre isso, tem o livro do Anthony Aveny, que é o livro da Observadores del Cielo, em El México Antigo, e tem uma versão em inglês, que é os Sky Watchers in Ancient Mexico, que também é a mesma coisa, né? Só que é uma versão mais atualizada. E para efeitos de calendário, houve uma modificação, então, na terceira casa decimal. Então, um dia era um quin. Um inal era um conjunto de 20 dias. 20 é a base do calendário e também é usado, a sua base a matemática, né? Um tum, aí que está a modificação. Em vez de 20 uinaus, era 18 uinaus para efeitos de calendário. Por que isso? Porque isso daria 360 dias. 360 dias é próximo ao número de dias do ano solar, né? Então, para efeitos de calendários, é interessante fazer essa modificação. O catum são 20 tuns, 7.200 dias, e o bactum são 20 catuns, 144.000 dias. Então, eram utilizados, ao mesmo tempo, 3 tipos de calendários, que é chamada conta longa, um calendário que era para uso civil, e um calendário para uso mais ritual, que é o Tzolk'in. Aqui, então, tem um exemplo de uma data maia registrada, que é uma data que está na placa de Leiden, é um exemplo que é do livro do Anthony Aveny, que tem, então, essa notação calendárica. Então, esses blocos aqui do 2 até o 6 mostram essa notação, né, de uinal, tuns, catuns, bactuns. E aqui embaixo são datas relacionadas ao ciclo lunar. Então, aqui vocês podem ver, né, o 8 bactuns, olha aqui, ó, a barrinha com 3 pontinhos. 14 catuns, 2 barrinhas com 4 pontinhos e assim por diante. Esse cálculo longo, ele é o número, ou conta longa, né, é o número de dias transcorridos a partir de um ponto fixo no passado remoto. Ele lembra muito a data juliana que a gente usa em astronomia, que os astrônomos usam. Então, você fixa um dia no passado remoto e conta o número de dias a partir dali, né? Você pode até imaginar aqui um odômetro de um automóvel, né? Passou um dia, vira uma casinha aqui, vira para um. Passou outro dia, vira outra casinha para o 2. Assim por diante até chegar no 19. Quando chega no 19, aí você vai passar para a segunda casa vigesimal, que é o caso deles, né? E zera essa casa aqui. E assim por diante. Até você chegar em 13 bactuns, que é um ciclo grande, né? Um desses grandes ciclos chamados de uma era de criação maia, que foi um ciclo desse que terminou em 2012. Houve aquele estardalhaço todo da mídia, da imprensa de Hollywood, né? O fim do mundo, coisa e tal, que nunca é o fim do mundo, né? A visão maia é uma visão cíclica do tempo. Então, o ciclo se fechou e começa, então, um novo ciclo. A Carol e o Tiago vão falar sobre isso no próximo Planetário Café. Não percam, confiram lá. O Tzolk'in, que é esse calendário que é ligado à religião, aos ciclos rituais, é um calendário de 20 dias, cada dia tem seu nome, como está mostrado nessa figura aí, que se combinam com números de 1 a 13. E essa combinação de um mesmo número com o mesmo dia, ela ocorre após 260 dias. Tem até umas representações que são muito comuns, né, desses calendários, como uma engrenagem, né, tem umas animações na internet, né, uma engrenagem que vai se combinando, né?
Só que essas animações, essas figuras que parecem uma engrenagem, podem levar uma falsa sensação de que aquilo é uma construção maia, mas não existe aquilo, né? Os maias não faziam essas engrenagens, não. Aquilo é só um instrumento didático que algumas pessoas utilizam para fazer as pessoas entenderem, né, como é que essa dinâmica, essa mecânica desse calendário. Então, tem também o Raab, que é o calendário usado para civilmente, né, o calendário ligado ao ciclo solar também, ao ciclo de agricultura. E a gente tem, então, 18 meses, estão representados aqui os meses nesses glifos, de 20 dias, né, que combinados dão 360 dias. Lembra que a modificação na matemática foi feita justamente para se adequar a esse ciclo aí. E ao final desses 360 dias tinha um pequeno mês, vamos dizer assim, não é um mês, né? São só 5 dias, que são 5 dias considerados de mau agouro, considerados nefastos. E aí uma série de rituais eram feitos. E esse calendário, então, dá um total de 365 dias. Então, esses dois calendários combinados, o Tzolk'in e o Raab, esses dois calendários cíclicos, né, de 365 dias e 260 dias, juntos formam o que chama de roda calendárica. E eles vão se combinando até fechar um ciclo completo de 52 anos ou 18.980 dias. Então, se realiza uma série de rituais, né, chamado fogo novo, também para fechar esse ciclo de 52 anos. Agora, como se faz a correspondência entre as datas maias e as datas cristãs? Bom, aí a gente vai ter que usar a contagem longa. Lembra que eu falei que é aquele ciclo que tem uma data fixa lá no passado remoto e vai contando os dias. Essa conta longa, ela vai se juntar também a esses dois calendários, civil e ritual, e a gente então vai poder ter, como esses calendários são cíclicos, né? Essa conta longa ajuda a gente a ter uma ideia mais cronológica. Então, a gente usa, como eu tinha falado, a data juliana astronômica parece muito com essa ideia da conta longa, né? Só que a data juliana que a gente usa em astronomia é o número de dias transcorridos a partir de 1º de janeiro de 4.712 a.C. Foi uma data convencionada, né? Não tem nada especial nessa data, não. Então, a gente usa o que a gente quer para fazer a conversão do calendário maia para o nosso calendário, né? É esse A, né, que é chamado de equação Arral. Então, se a gente consegue descobrir essa conversão aqui, esse A, que somado à conta longa vai dar a data juliana para a gente fez essa correspondência das datas maias e das datas cristãs, né, do nosso calendário gregoriano. No caso aí, quando os espanhóis chegaram lá na América, no México, era ainda calendário juliano. Depois o calendário sofreu uma reforma e passou a ser calendário gregoriano. Mas essa é outra história que também é muito interessante, que a gente pode ver depois. Então, tendo em vista essa equaçãozinha aqui, se a gente tem algum documento que do pós-conquista, né, que tenha datas maias e datas cristãs, a gente consegue fazer essa correlação, né? Tem várias correlações que foram propostas, algumas em cima de alguns fenômenos astronômicos que estão relatados nos códices, outras em cima de crônicas, né, da época que os espanhóis chegaram ao México, e essa tem a correlação de Spindler, tem a correlação GMT, que é a Goodman-Martins-Thompson, que é hoje a mais utilizada, essa Goodman-Martins-Thompson GMT. Então, esse A daquela equaçãozinha lá que a gente viu, usando essa crônica, né, ela me dá esse número aqui. Então, isso
remete a gente a 1.0 do calendário maia, que é 12 de agosto de 3113, antes da Era Comum. E algumas fontes colocam essa data como 11 de agosto. Tem algumas variaçõezinhas aí de alguns autores de um dia ou outro. Também é uma data que não tem significado claro para a gente, ou astronômico ou histórico. Então, essa questão dos calendários maias é muito interessante. Para quem quiser saber mais, aconselho a procurar os trabalhos do Tiago Cavalcante, que ele tem um site na internet que é bem bacana sobre calendários maias. Eu fiz, na época da graduação ainda, o meu TCC, que na época nem era chamado de TCC ainda, era chamado de projeto de fim de curso, sobre calendários maias, essa mecânica do calendário maia. Também vou deixar lá para vocês a referência para quem quiser se aprofundar nessas questões, e também vocês podem conversar com a Carol e o Tiago na semana que vem, no próximo Planetário Café. Agora, descendo mais ainda, chegando aqui no Peru, queria mostrar para vocês esse sítio arqueológico que se chama Chanquillo. Ele foi até um sítio cujos resultados foram publicados recentemente na Science pelo Clive Ruggles e pelo Ivan Ghezzi, e é um sítio bem interessante. Tem aqui as chamadas 13 torres, né? Então vocês podem ver aqui no alto desse morro aqui, né? Dessa colinazinha aqui, as 13 torres que pode ser, né, pelo menos até agora, o que se sabe é o observatório mais antigo das Américas. E essas torres têm um alinhamento norte-sul, é um complexo cerimonial, na verdade, não tem só essas torres, tem outros sítios aqui próximos, né? Então tem, por exemplo, essa parte aqui que é chamada de templo fortificado, e tem, então aqui tem um mapa desse complexo, né? Esse complexo todo aqui, que é o templo fortificado, e essa parte aqui também, que tem algumas ruínas de construções, e aqui são as 13 torres de Chanquillo. Outra questão interessante são os geoglifos na costa do Peru. Vocês já devem ter também ouvido falar sobre isso. Os geoglifos na costa do Peru são bastante famosos devido aos trabalhos do Erich von Däniken, né, que foram bastante difundidos, né, infelizmente, assim, dando noções errôneas sobre os geoglifos, né, aquela questão do eram os deuses astronautas. Essa ideia de que os geoglifos representam um grande livro astronômico, ela caiu em descrédito. Tem um artigo do Clive bastante interessante sobre isso. Falando um pouco dessa história e dos geoglifos, né, os primeiros trabalhos que falam desses geoglifos foram desse arqueólogo peruano Toribio. Depois teve um geógrafo americano, o Paul Kozak, em 1940. Aí teve os trabalhos do Erich von Däniken, que popularizaram realmente esse sítio arqueológico. E depois ainda tem outros autores que também ficaram bastante famosos. Essas figuras zoomórficas que aparecem nos glifos entre 400 e 100 a.C., é a datação que foi feita até agora. Deixei aqui embaixo algumas obras, alguns artigos que falam sobre esses geoglifos para quem quiser se aprofundar. Tá? E deixei aqui também o trabalho do Erich von Däniken, que é um trabalho equivocado, mas que para vocês verem de onde saíram todas essas ideias estapafúrdias de que foram alienígenas, ETs, que fizeram esses geoglifos, né? Uma pessoa que trabalhou muito também nessas questões foi a Maria Reich, que foi professora de matemática, ela era alemã, e ela vivia em Lima, passou praticamente a vida toda dela lá, e
ela trabalhou nesse sítio desde 1940 até 1998. Ela é muito querida, assim, muito famosa, né? Mas os trabalhos dela foram bastante criticados pelo Waving. Ele diz que ela fez uma seleção de dados muito subjetiva, né? Faltou uma consideração de contexto cultural, enfim, mas ela foi também responsável por popularizar e preservar esses sítios arqueológicos, né? Então, aqui tem os trabalhos dela e do Waving também, para quem quiser aprofundar. E o Pitlunga, ele sugere que algumas dessas figuras podem representar constelações escuras da Via Láctea, porque essas constelações elas têm uma relevância cultural nos Andes. Tem muitos relatos etnográficos de xamãs que, ao tomar os seus chás, né, alucinógenos, se transformam nesses animais e sobrevoam essas regiões. Então, realmente é uma hipótese viável essa do Pitlunga. Uma outra questão é como as figuras foram feitas, porque são figuras, né, de dimensões muito grandes e realmente difícil de desenhar, né, essas figuras tão grandes no deserto. Bom, as linhas retas de longa distância, segundo Waving, podem ter sido desenhadas observando pontos intervisíveis no horizonte. E ele também sugere algumas técnicas para esses desenhos geométricos mais complexos. Quanto aos desenhos homórficos, o Waving também sugere uma técnica para elaborar esses desenhos em grande escala, tá? Eu vou deixar aqui as referências aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, tá bom? Mas é possível de ser feito, né? Existem técnicas para fazer esses desenhos em grandes escalas. Não precisa recorrer a alienígenas do passado para isso, né? Até um desrespeito com os povos que construíram esses sítios arqueológicos e fizeram esses desenhos. Esses geoglifos, para alguns autores, eles ajudam a expressar uma ordem social espacial no território. E alguns também marcam a passagem de água no subterrâneo. Então, muito importante para aquela região ali, né? Especialmente que é uma região de escassez de água. Também essas marcas, né, essas linhas, podem ter sido usadas para a condução de peregrinos ao sul do Vale de Nazca. Tem uma semelhança com os seques de Cusco, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E essas linhas radiais foram estudadas pelo Clive Ruggles, que é um grande arqueoastrônomo, que está baseado no Reino Unido, mas ele estudou sítios em vários lugares do mundo, e ele diz que não há evidências de alinhamentos para alvos astronômicos, né? Ele fez uma análise estatística, a referência está aí aqui embaixo, tá bom? E falando, então, de Peru, né, a gente lembra logo dos Incas, né, que também outro povo que teve um desenvolvimento espetacular na área de astronomia. Ali também é uma região que é multiétnica, né, tem muitos povos. E o Império Inca ele se estendia pelos Andes, né, no século XV, início do século XVI, era uma grande região. Eles associavam ânimas, né, poderosos com características do ambiente, por exemplo, topos de montanha, cavernas, fontes de água, grandes rochas, que chamavam huacas em quechua. Então, o Sol, claro, era associado ao governante inca, a masculinidade, a Lua associada à sua mulher, a feminilidade. Havia festivais, né, para Sol e para Lua. E a gente tem também os relatos pós-conquista, como os relatos do Cristóbal de Molina, que era um missionário em Cusco, de César de León, entre outros, que também dão algumas informações sobre esses conhecimentos astronômicos. Então, aqui tem umas
fotos de uns quipos que são nozinhos, né, que são dados em cordinhas, como tá mostrando aqui, né, nesses desenhos, que eram elementos que ajudavam nessas contagens na matemática, nos calendários, né? Eles tinham uma matemática de base 10, cada nozinho desse aí representava uma casa decimal também, né? Cada cordinha dessa com os nozinhos iam representando casas decimais. Segundo alguns relatos, eles dividiam o ano em 12 meses, né? Observando a Lua. Tem um documento de 1608 que relata 4 guardiães de quipus, que também estão relacionados a pessoas que são sabedores, são sábios de calendário. E aqui embaixo tem uma citação, né? Os anos e meses que formam a contagem são meses lunares e anos, marcando cada início de mês pela lua nova. E existem 12 desses meses em um ano. Muitos desses documentos mostram, então, esses guardiães, né, dos quipus. Então, esse aqui é um desses documentos que mostram aqui um guardião, né, segurando esse quipu. Quem tem estudado muito isso é o professor Gary Hurton. Ele tem desenvolvido um trabalho bem interessante. Se vocês quiserem se aprofundar sobre isso, digitem lá na internet o nome do Gary Hurton para vocês saberem do projeto que ele está fazendo com os quipus. Então, essa astronomia inca, ela tem aspectos bastante interessantes. Eu não vou poder entrar em detalhes, né? Aqui não é o objetivo do nosso curso. O objetivo do nosso curso é só realmente dar uma palhinha sobre essas várias questões de astronomia nas culturas. É apenas uma introdução. Mas aqui, então, vou colocar rapidamente algumas coisas que são importantes, né? Os escritores espanhóis, por exemplo, não explicam como os incas faziam para manter o calendário lunar em sincronia com o calendário anual. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que, se você for contar, né, as luas, as lunações, isso vai dar um ano de aproximadamente 354, 355 dias, o que, né, não é o valor do calendário anual solar, né? Então, algumas culturas faziam algum mecanismo para manter esses calendários lunares e solares em sincronia, ou acrescentando um mês extra ao fim do ano, enfim. Isso não fica claro como que os incas faziam isso. O movimento do Sol no horizonte era muito observado, né? Para utilizar, marcar essas passagens dos anos. Tinha essas festas, essas celebrações, que até hoje, né, são muito famosas, como o Inti Raymi. As estátuas do Sol, que eram a relíquia mais importante do Império, elas tinham os corações dos imperadores anteriores, que eram associados também com o Sol. Além disso, também tem aqueles fenômenos de luz e sombra, aquelas hierofanias que eu já tinha falado para vocês, associadas a alguns sítios arqueológicos, por exemplo, como o Torreón de Machu Picchu, né? A luz do sol, então, entra aqui por uma janelinha e vai se projetar numa mesa aqui no centro do Torreón, né? No solstício de junho. Então, também é bastante interessante esse aspecto dessas hierofanias. Outra questão era a observação de horizonte. Então, algumas torres de pedras eram feitas no horizonte, né, para marcar pontos de nascer e pôr do sol nos solstícios em Cusco, né? Para quem não assistiu à primeira aula, eu recomendo que assista, porque é onde eu falo um pouco desses fenômenos astronômicos, como solstícios e equinócios, que vão dar uma ideia melhor para vocês, tá bom? Porque eu não vou explicar esses fenômenos nessa aula, porque eu já expliquei lá na primeira aula. Existem vestígios de pilares em Urubamba, Vilcabamba, alguns marcadores de horizonte parecem
também existir na Ilha do Sol, e essa questão da combinação desses calendários lunares e solares não é muito clara. E alguns cronistas dizem que o calendário era puramente solar. O Betanzos fala de um calendário com meses fixos de 30 dias, por exemplo. O Polo de Ondegardo fala em pilares que marcariam a posição do Sol no início de cada mês lunar. Não há evidências arqueológicas para isso. E o céu também era repleto de imagens, né, de animais, principalmente ligados a processos de reprodução, como cobra, pássaro, jaguar, lhamas. Né? Cada povo vai olhar para o céu e ver o que lhe é familiar. Né? As constelações são construções culturais. Eles também utilizam as manchas escuras da Via Láctea, assim como vários povos indígenas aqui do Brasil, né? Como eu falei na aula de ontem. E essas constelações estão espalhadas também por diversos grupos andinos. Então, aqui tem alguns exemplos dessas constelações da Via Láctea, né? Constelação da Lhama, da Serpente, do Filhote de Lhama, enfim, da Raposa. Então, tem realmente uma riqueza cultural também muito grande nessas constelações andinas. Alguns asterismos também eram observados. Asterismos são essas configurações celestes assim bem fáceis de se observar no céu. Então, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, o Escorpião, as Pleiades, né? As Pleiades são um aglomerado de estrelas bem bonito, assim, bem fácil de se reconhecer no céu também. As Pleiades aqui para as culturas brasileiras, por exemplo, são bastante observadas, utilizadas como início do ano, né, nos calendários. As Pleiades têm vários nomes, como Colca, Oncó, Hilarília, enfim, varia bastante lá, de região para região. Era considerada a mãe de todas as estrelas, associada com produção de milho. Também tem essa constelação, né, que fala da lhama, né? Aqui tem um relato do Polo de Ondegardo. Pastores veneravam e faziam sacrifícios para uma estrela que eles chamavam de Urkutlai, a qual eles dizem que é uma lhama de muitas cores, que os astrólogos chamam de Lira, né? A estrela Lira da Vega. E também tem a lhama, que é a constelação mesmo que está lá na Via Láctea, né? A Via Láctea é essa região do céu prateado que corta o céu de um lado ao outro, que eu expliquei ontem para vocês também. Quem não viu a aula de ontem pode dar uma olhadinha lá, que eu falo com calma dessa questão da Via Láctea. E a Alfa e Beta do Centauro eram os olhos da lhama, né? Assim como aqui no Brasil, né, o Alfa e Beta do Centauro eram os dois ovinhos, o Irá e o Piá, que a ema engoliu, né? Lá eram os olhos da lhama, que eram associados também à chuva. E não tem informação histórica, pelo menos, sobre outros planetas, né? Os eclipses do Sol, claro, sempre eram assunto grave, né? Quem não viu um eclipse ainda, eu digo para vocês, olha, ninguém poderia morrer sem ver um eclipse total do Sol, porque é impressionante. O eclipse total do Sol realmente é algo que, assim, que você assiste aquilo te marca para o resto da vida, né? E então os eclipses do Sol eram algo que causava muito medo, né? E os governantes se consultavam com seus sacerdotes para saber o que significa aquilo, o que está acontecendo, né? E no caso do eclipse da Lua, no caso do eclipse total da Lua, muitas vezes a Lua fica com uma cor avermelhada, né? Que é resultado da passagem dos raios solares pela atmosfera da Terra. Eles se projetam na superfície da Lua na hora do eclipse total, só que eles são filtrados pela atmosfera da Terra, e o que chega lá na Lua é mais a parte avermelhada da luz do Sol. Então, a Lua fica com aquela cor avermelhada. Então, eles acreditavam que um leão, uma serpente, estava atacando na Lua a fim de destruir a Lua, né? E aí tem as chamadas algazarras, né? Isso ocorre em vários lugares no mundo, né? As pessoas tocam tambores, cornetas, atiram flechas, né? Para espantar esse monstro, essa serpente que está devorando a Lua. E agora, para terminar, eu vou voltar
num sítio que eu tinha comentado na primeira aula, que não é das Américas, mas é um sítio interessante por conta da história da arcoastronomia, né? Ele foi um dos primeiros sítios estudados, chamou bastante atenção. Então, vou voltar rapidamente a ele, só para mostrar algumas fotos para vocês desse complexo, que na verdade não é só o Stonehenge, né? Tem outros monumentos ali naquela região. Então, aqui tem uma foto do Stonehenge e os arredores do Stonehenge, né? Vocês podem ver que tem essas valas aqui, né, cavadas em torno dele. Tem, então, o conjunto principal aqui, que é o conjunto de pedras que vieram dessa região que não tem esse tipo de pedras, elas vieram, né, foram trazidas de regiões mais distantes. Se vocês quiserem se aprofundar sobre isso, o Clive tem um artigo que está disponível na internet que é bem interessante. Então, aqui tem um esquema mais detalhado desse sítio arqueológico, né, com os Aubrey Holes, né, esses buracos aqui cavados. Esse sítio já foi bastante escavado também, né, pelos arqueólogos, e é um sítio que tem outros próximos, então tem várias... tem o Woodhenge, tem os Durrington Walls aqui, o Stonehenge está aqui. Tem uma avenida que liga o Stonehenge até o rio Avon, está aqui embaixo, né, que provavelmente era um lugar onde se faziam procissões, né, rituais. E aqui, cada pontinho desse aqui é algum sítio interessante que foi escavado, né, alguma coisa interessante que os arqueólogos encontraram aqui por essa região. Tem o Cursus também, que é como se fosse uma estrada aqui. E aqui tem uma outra foto que mostra melhor, né, essa região aqui nos arredores do Stonehenge. O Stonehenge está aqui, né? Ele é um sítio localizado aqui na Inglaterra. Aqui aquela rota aqui até o rio, né? Mais para baixo. Então, aqui tem algumas outras características interessantes desse complexo arqueológico, né? Aqui algumas escavações que já foram feitas, né? Encontraram algumas habitações. Então, aqui fotos do Stonehenge, do Woodhenge, que era uma espécie de um Stonehenge mais de madeira, então a madeira, né, não sobreviveu ao tempo, porque é um sítio arqueológico muito antigo, mas foi reconstruído, né, como deveria ter sido. Aqui uma outra reconstrução também, que é do Durrington Walls, que foi feita para um programa de TV em 2005, né, também com esses postes de madeira. Então, é um grande complexo arqueológico. O mais famoso, é claro, é o Stonehenge, né? Então, ele tem essas pedras maiores, tem essas pedras azuis aqui no interior, certamente um lugar utilizado, né, como um lugar religioso, ritualístico. E aqui, para vocês terem uma ideia da questão das horas, né, porque lá o Stonehenge está em altas latitudes, então a gente tem uma variação grande do solstício de verão para o solstício de inverno no número de horas, né, de luz do dia. Então, por exemplo, aqui no solstício de verão, o Sol vai fazer essa trajetória aqui bem longa, a gente vai ter 16 horas e meia de luz do dia nesse dia, o dia mais longo do ano, né? A noite mais curta do ano. No equinócio, são 12 horas, né, de dia e 12 horas de noite, e no solstício de inverno, você vai ter, então, poucas horas de luz do dia, né? Só 7 horas e meia de luz do dia. Olha a trajetória aqui, como ela está bem baixa, né? Então, a gente tem uma trajetória bem curtinha aqui do Sol. Então, isso tem uma influência grande, né? Para os povos que moram em altas latitudes, essa questão do inverno, do verão, é uma questão bem difícil, né? Você tem, realmente, no inverno, dias muito curtos, né? E você tem que se preparar para o inverno, muito frio, tem que estocar alimentos. Então, essa questão do calendário para esses povos é fundamental, até para a sobrevivência deles. E aqui uma foto que é do Clive Ruggles, do pôr do sol no solstício de inverno no Stonehenge. Então, essa
esse sítio, como eu falei para vocês, é um dos sítios mais famosos que a gente tem, né, hoje. E aqui tem outros alinhamentos também possíveis, né, além desse alinhamento que é o mais famoso, né, que é o do solstício de inverno, Stonehenge. A gente tem esses outros alinhamentos possíveis, né, tem do nascer do sol no solstício de verão, o pôr do sol no solstício de verão, o pôr do sol no solstício de inverno e o nascer do sol no solstício de inverno. Esse ano, por exemplo, como as pessoas não puderam ir ao Stonehenge, geralmente muita gente vai lá para ver o solstício de inverno, então o solstício de verão, eles transmitiram pela internet, né? E aqui, então, alguns desses alinhamentos, né, como essa configuração aí. Aqui nessa configuração, o Sol está nascendo aqui perto daquela avenida, né, que é aquela avenida que liga até o Rio Avon. E aqui, nessa outra configuração, nasce bem aqui no centro desses dois pilares grandes. Vou deixar aqui uma bibliografia para vocês, que é uma bibliografia que eu utilizei, e é uma bibliografia muito boa, assim, vai dar uma noção bem bacana para quem quiser se aprofundar nessas questões que eu falei. Além dessa bibliografia, eu queria deixar essas duas que eu considero muito importantes, que são o Handbook, que foi editado pelo Clive Ruggles, que traz informações de astronomia nas culturas dos povos de várias partes do mundo, né? Aí vocês vão poder encontrar dos povos africanos, dos povos da Oceania, enfim, da Europa, da Ásia, além daqui das Américas. E essa outra revista, que é uma revista que foi lançada recentemente, que é a Cosmovisões, foi lançada pela Sociedade Interamericana de Astronomia nas Culturas. Essa revista então a gente pode se aprofundar nessas questões aqui dos povos americanos. Então, recomendo para vocês, essa revista está disponível também na internet para quem quiser estudar mais sobre isso. Para fechar, eu queria deixar uma homenagem aqui ao cacique Aritana e ao Alapiti, que faleceu na semana passada. E a gente aqui no Brasil está enfrentando, né, essa tragédia humana, que é essa pandemia, que já levou mais de 100 mil pessoas. E cada vez que um ancião, né, uma pessoa com a sabedoria do Aritana morre, é todo um conhecimento de um povo também que vai com ele, né? E eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas tenho amigos que o conheceram pessoalmente e falam o quanto, né, quanto ele era um líder espirituoso, generoso, né, que uniu os povos do Xingu, falava todas as línguas do Alto Xingu, né, era um poliglota, era uma pessoa gentil, enfim. E além disso, além de tudo isso, ainda era campeão invicto de Uka-Uka, que é a luta tradicional do Xingu, né, dos povos xinguanos, nunca perdeu nenhuma luta. Um colega meu, que é antropólogo lá da pós-graduação, falou que, o Adelino Mendes, que falou que o Aritana foi a pessoa mais educada que ele já conheceu na vida dele. Então, eu queria deixar aqui uma homenagem para ele, assim como para todos que faleceram, né, os povos indígenas, as populações mais vulneráveis estão sofrendo muito com essa pandemia. Então, a gente está perdendo muito, né? Com certeza o Brasil vai sair mais pobre, infelizmente, dessa pandemia. E deixo aqui também o meu muito obrigada a vocês por terem acompanhado a gente. Queria pedir mais uma vez para vocês sugestões, né, de como a gente pode fazer nossas próximas ações, como eu tinha falado no início do vídeo. Deixem aí seus comentários, suas sugestões aqui nos comentários do vídeo embaixo, por favor. No ano que vem vai ter a Escola Interamericana de Astronomia Cultural em La Plata. Ela ia ser esse ano, mas foi adiada para o ano que vem por causa da pandemia, juntamente com o Oxford Conference, que é
um congresso internacional de astronomia nas culturas, então a data ainda está sendo pensada, porque vai depender muito de como se desenrolar essa pandemia, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, e eu espero realmente que vocês tenham gostado, ter contribuído um pouquinho mais para, né, despertar, né, esse encantamento que a astronomia nas culturas exerce, né, sobre a gente, e convidá-los, então, a comentar aí para mim, como eu já falei, né, que vocês gostariam de ver, sobre quais assuntos vocês gostariam de ver aprofundados em próximas ações, tá bom? E como eu falei no início também, pretendo trazer convidados muito especiais, né, para conversar um pouquinho sobre esses assuntos com vocês. Ontem eu tinha comentado sobre alguns autores indígenas, queria mostrar aqui para vocês, né, alguns livros. Então tem esse livro aqui do Cacaverá, que é sobre a criação do universo, da Terra e do Homem, segundo a tradição oral guarani. Tem os livros do Daniel Munduruku, que são bem interessantes. Tem esse livro aqui, A Queda do Céu, do Davi Kupenawa, e muitos outros autores indígenas que são realmente imprescindíveis. Na página do Instituto Socioambiental também tem muito material, então procurem lá, tem o calendário dos povos do Rio Tiquie, que é muito bacana, está disponível na internet. Então, tem muito material já para vocês irem se aprofundando, para os professores, né, que querem introduzir esse assunto também nas aulas de vocês. É muito importante que esse assunto seja introduzido nas aulas de vocês, tá bom? Eu estou aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem entrar em contato comigo. Eu deixei meu e-mail aí no início do vídeo, né? Então, podem entrar em contato por e-mail, podem, enfim, fazer sugestões, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Espero vê-los em breve no Planetário Café da semana que vem sobre astronomia e calendários maias. Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem. A pandemia ainda está aí, infelizmente. Então, a gente tem que se cuidar, tá bom? Um grande abraço.